Hoje eu quero, de alguma forma, explorar nesse tema, esclarecer algumas questões que muitas vezes a gente faz uma interpretação equivocada sobre. E o que é coragem? Em que momento da minha vida eu tenho que ser corajoso? Em que momento da minha vida eu tenho que ter uma coragem responsável? A coragem irresponsável é aquela coragem quando você está sobre a mira de um revólver, você desdenha ainda, você diz que a pessoa não tem coragem para atirar. Isso é uma coragem irresponsável. Está na frente de um assaltante, está num trânsito e você discute, você sai do carro todo cheio de coragem. Isso não é coragem. Isso não é coragem, isso é irresponsável. Tem outras situações que nós precisamos de um outro tipo de coragem. Coragem para enfrentar situações adversas que existem dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso psique, dentro da nossa forma de ver a vida. Como que a gente entende as situações que surgem na nossa vida? A coragem muitas vezes de assumir situações que a gente sempre escondeu debaixo do tapete, e isso é uma luta para a gente, porque a gente sabe que ali tem uma situação que precisa ser resolvida, mas a gente se acovarda diante dela, e a gente tem medo. Então, me ajuda hoje aí a entender pelo menos 3 tipos de coragem para a gente não desistir, e a gente precisa dessas coragens para a gente continuar. Capítulo 23 de 2 Samuel, a partir do verso 8. Aqui o contexto geral está falando de Davi. Davi já está pertinho já de morrer, já está velhinho, e aqui faz um retrospecto. Já assistiu retrospectiva no final do ano? Então, agora retrospectiva na vida de Davi. E conta aqui o capítulo 22, 23, quem foi esse cara? E vai fazer uma menção honrosa aos homens que acompanharam na trajetória de Davi antes dele ser rei. Lá na caverna de Adulão já tinha esses caras aqui, ó. Boa parte deles já acompanhava o jovem Davi. E vai fazer uma menção honrosa desses homens. Em especial vai citar 3. E a palavra do Senhor diz que no capítulo 23, verso 8, e estes são os nomes dos poderosos valentes que Davi teve: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Andino, o Exna, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma vez. O segundo, depois dele vem Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali ajuntaram a peleja, quando se retiraram os homens de Israel. Eleazar ficou, e este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e esta lhe ficar apegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento, e então o povo voltou junto a Eleazar, somente para tomar os despojos. O terceiro valente, aqui no verso 11, e depois dele vem Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Samá, porém, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também, 3 dos 30 chefes desceram
e no tempo da cega foram a Davi a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acompanhara no vale de Refaim. Pode se sentar. Glória a Deus. Todos sabem, todos conhecem a saga, a história do rei Davi, que é um rei venerado até hoje pelos judeus. Na entrada da cidade velha, na cidade de Jerusalém, tem a primeira coisa que você vê em termos de monumento do lado direito, uma torre chamada Torre de Davi. Então, Davi na sua história foi um homem de guerra, todos sabem disso. O mundo, infelizmente, ele se organizou à base de guerras. E até hoje a gente pode observar algumas regiões que ainda tentam se organizar, não através da diplomacia, mas através de embates. Davi era um homem de sangue nas suas mãos, porque Deus até disse para ele: olha Davi, eu sei que você está querendo construir o templo, mas não será você, será seu filho, porque você tem as suas mãos manchadas de sangue. Ou seja, você foi um camarada que matou muita gente, você esteve no campo de batalha, então essa honra de construir a minha casa, o templo, eu vou deixar para o seu filho Salomão. E há vários relatos na Bíblia que contam sobre as batalhas que Davi se envolveu, das quais ele esteve à frente. Mas Davi, ele não foi o Davi que nós conhecemos e que a Bíblia relata, ele não foi o Davi que nós conhecemos e sabemos sozinho. Ninguém chega aonde Davi chegou sozinho, de forma alguma. Davi foi cercado de homens valentes, que fazia com que as coisas também acontecessem. Eram amigos, eram obreiros, eram servos seus, que estavam dispostos até morrer, pelo projeto, pelo sistema, pelo reinado e até mesmo pelo rei. 30 homens acompanhavam Davi de perto. 30 homens eram obreiros que estavam dispostos, não interessava a hora. Eles não batiam cartão, eles não passavam cartão, eles não davam sua digital na hora que entra, na hora que sai. Não, eram 30. O exército de Israel era muito grande, mas havia 30 que faziam a diferença. Eram 30 que estavam à frente dos pelotões de batalha. Era 30 que fazia parte ali da segurança, né? Da segurança. Era 30 que relatavam ao rei as situações de Israel. Mas desses 30, 3 valentes se destacavam. Eu preguei uma mensagem uma vez, nesse texto, que eu citei 3 situações dentro desse texto. A primeira situação é sobre as companhias que você anda. A segunda é que você tem que valorizar quem anda com você. E a terceira é que você tem que dominar o medo. E dentro desse contexto eu dizia que valente anda com valente. Se valente andar com um medroso, com um covarde, a vida dele não anda. Porque não é ele que vai tornar o covarde um valente, é o covarde que vai tornar ele uma pessoa medrosa. Então valente anda com valente. E quando anda sozinho, aí você tem que andar com Deus, que é o mais valente de todos. Mas essa foi uma outra mensagem. O que eu queria trabalhar hoje é sobre coragem. Sobre coragem. E a verdade é que Davi estava aqui cercado de homens fiéis, que estiveram com ele em todos os momentos da sua história, da sua vida, da sua trajetória. E esse fato fez com que esses homens, eles fossem lembrados na palavra do Senhor. Pelo quê? Pelos seus feitos. Som. O fato é que
fez com que esses homens fossem lembrados pelos seus feitos. E aqui dos seus feitos se destacaram algumas situações que você pode falar: pastor, como pode isso? Os feitos desses 3 homens nos impressiona. Esses caras estavam acima da média. A Bíblia diz que esses homens possuíam 3 tipos de coragem. Esse microfone está estourando, viu? Está estourando. E o primeiro deles qual que é? Josebe-Basebete, o Taquimonita, que enfrentou um exército com apenas uma lança, sozinho, venceu 800 homens. Você vai falar: pastor, isso é possível? Claro que nós não devemos levar ao pé da letra o que a palavra ela está nos revelando aqui, porque trata-se de uma metáfora hiperbólica, ou seja, um exagero que tem algo muito mais profundo por trás, né, do que isso. Então tem uma proposta muito mais interessante. E esse texto mostra um desafio enfrentado por Basebete, que foi algo que foi movido a lutar por algo que os olhos humanos pareciam impossível. Você já enfrentou algo parecido na sua vida? Você fala: cara, não vai dar certo, está todo mundo dizendo que não, está todo mundo falando que isso não funciona, mas você tem uma paixão tão grande por aquilo, você tem a sua consciência, tem o seu coração tão desejoso para alcançar aquilo, você já colocou aquilo diante de Deus, que você mete a cara, vai para cima e você consegue. E você depois olha para trás e você fala assim: como eu consegui derrubar todos esses 800 problemas, 800 situações, 800 momentos. É uma paixão, meu irmão. Quando você se dedica, é uma paixão tão grande pelo seu empreendimento, que ali Basebete qual que era a paixão dele? Ele amava tanto aquilo que ele defendia, né, que o desejo dele era derrotar aquela montanha, aquela situação, que fez com que esse homem se tornasse o maior deles. Por isso ele é o primeiro a ser citado. É a paixão, é o desejo. Não, eu daqui não vou redar pé, não. Ah, mas são 800, que venham. O que você tem na mão? Só tem uma lança. Mas eu vou defender isso porque eu tenho paixão, eu tenho amor por isso aqui. Esse guerreiro foi movido por uma coragem do qual estava apaixonado. A causa dele era importante, o empreendimento era importante, nada e ninguém iria tirar ele do foco, e ele sabia acima de tudo que Deus era com ele. Basebete era tão apaixonado, tão envolvido pela causa do reino, que ele não teve medo de enfrentar aquela montanha. Como chama essa causa, pastor? Coragem de enfrentar desafios. As pessoas chegam muitas vezes e falam: pastor, mas tem muita coisa para fazer, a situação está complicada, está faltando dinheiro. Eu falo: mas você tem paixão, você tem vontade, está no seu coração isso aí? Tem, mas só não tem a condição. Eu falei: você tem condição, tem que ter coragem de buscar Deus, colocar essa situação diante do Senhor e crer que quem fará na sua vida será o Senhor. Isso me deixa, de certa forma, quando eu vejo homens e mulheres corajosos, eu fico assim, né, queixo caído, assim, perplexo, assim. Eu vejo homens e mulheres corajosos que estão envolvidos com um propósito tão grande, que são capazes de fazer qualquer coisa, e coisas que muitas vezes o senso comum diz que não, mas eles vão, conseguem, vencem, e depois olha para trás e fala: como eu consegui? Eu falei assim: foi a coragem, a determinação e a paixão por aquilo que você colocou no seu coração. Eu quando vejo pessoas abraçando causas que aos nossos olhos parecem impossíveis, eu falo: não duvida não, que ele vai conseguir. Não duvida não. E a gente tem casos, e muitos casos, muitas situações, que a gente viu, né, pessoas vencerem na vida, muitas vezes sem ter nada,
sem ter o incentivo, sem ter o apoio da família. Muito pelo contrário, a família jogando contra, a família dizendo que você não tem condição, que você é um incapaz, que você não, e você tem uma paixão dentro de você que não está ali naquela família, não está naquilo que as pessoas falam. Então você arregaça as mangas, olha para frente e fala: eu vou, porque Deus é comigo. Você vai, Deus é contigo, você vence. Quando nós começamos, e eu estou falando isso porque essa semana foi o ano de aniversário da nossa igreja, foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu aqui. 15 anos atrás, nós abraçamos a causa com cara e coragem, sem saber o que viria pela frente, mas a gente é um dia por vez, né? Vamos devagar, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está no negócio. Tinha dinheiro, pastor? Não tinha, a igreja não tinha nem começado, né? Não tinha cooperadores? Nenhum, tinha quase ninguém, você e sua família. Tinha certezas? Não tinha também não. Não vamos aqui ser hipócrita e falar: não, Deus falou, tal, não. Deus colocou paz no nosso coração, mas certeza. Aí nós abrimos a igreja lá embaixo, né, Glorinha? Aí abriu um pastor numa igreja bem na frente. Falei: a concorrência começou cedo. Oramos, amém. Então vamos tocar nossa vida. A igreja do pastor fechou. Aí abriu uma outra igreja, Glorinha lembra disso, para cima da pizzaria. Falei: amém, pelo menos aqui vai ser uma igreja, uma rua só de igrejas. Tem a católica, tem a nossa, tem mais. A igreja também fechou. Aquilo parecia o seguinte: a sua também vai fechar, porque a igreja aqui nesse bairro aqui não vai virar. Mas nós acreditávamos, né? E eu ali no meio, começando a obra, morando em São Paulo, abrindo uma igreja em Jundiaí, vindo praticamente todos os dias para cá, porque nós começamos a fazer um programa de rádio. Pastor Zé Moreira, que morreu o ano passado de Covid, tinha a Rádio Conexão. Aí eu fazia o programa, voltava para São Paulo após o programa, ia para um estúdio de gravação que o Luiz Fernando montou lá, né? E a gente ia até meia-noite gravando mensagens, para no outro dia trazer, voltava, né, para no outro dia, trazia as mensagens para tocar às 8 da manhã, às 2 da tarde, e à tarde eu pregava pessoalmente na igreja, na rádio. Amados, quando você tem paixão, você não olha para a montanha. Quando você tem paixão, você vai. Você não olha para os 800 que estão à sua frente, os 800 problemas que estão na sua frente, os 800 que querem te matar, os 800 que já fecharam uma igreja ali, já fecharam outra ali, você está aqui no meio. Você não olha para isso. Eu não olho para os problemas, eu olho para as virtudes, eu olho para as possibilidades, eu olho para frente. Você olha para Deus, que é maior do que qualquer problema, que qualquer montanha. Aí no outro dia, estava eu lá de novo na estrada, atravessava São Paulo todinho, pegava a pista, vinha para cá, né? Chegava em Jundiaí, apresentava o programa às 6 da tarde, já deixava as mensagens para o outro dia, 8 da manhã e 2 da tarde, gente, o que gastava de gasolina, pedágio, manutenção, fome, sede, trânsito em São Paulo, doente, estava doente naquele tempo do coração, empresa que eu administrava com problema, pouca gente na igreja, mas aí veio um sinal. Quando eu chegava na rádio, tinha uma pessoa que cuidava do som, fazia o que os meninos fazem hoje. Esse rapaz, ele começava a colocar o meu programa 8 da manhã, 2 da tarde e 6 da tarde. Esse rapaz se tornou membro da nossa igreja. Aquilo era um sinal. O cara que trabalha na rádio, ele amou tanto a palavra, que ele se tornou membro da nossa igreja. Para mim isso era um sinal. Eu recebi ligação de uma vez, um caminhoneiro que passava na região, e ele ligou o rádio, estava pegando a mensagem, ele disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Aí ele desabafou, encostou o caminhão no acostamento, falou, chorou no telefone, falou: obrigado. Era Deus alcançando. Vinha a mensagem,
da cadeia do Anhangabaú, da cadeia de Campo Limpo, que as pessoas estavam ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. Muita luta, pastor, muita dificuldade, mas o Evangelho estava sendo pregado, o Evangelho estava sendo anunciado. Eu estou fazendo menção desse detalhe, coisa que eu já contei aqui várias vezes, por conta do aniversário desse ministério que fez essa semana. E nós tínhamos um propósito: desconstruir uma potestade de mentiras que encharcavam Jundiaí, que vinham pregando, ameaçando. Uma vez a Polícia Federal chegou lá na rádio e levou todo o nosso material. Um ladrão entrou na minha casa uma vez, roubou uma pasta com 50 CDs de mensagem. Eu falei: ô glória, tomara que se converta. Então essas coisas vão acontecer na nossa vida. São os 800 que se levanta, e você vai fazer o quê? Você vai falar: não, Igor, eu vou parar tudo, não dá não, é muita luta. Você tem que atravessar São Paulo todo, você tem que vir em Jundiaí, você tem que pregar mensagem, deixar 3 programas já prontos, voltar, pregar até meia-noite no seu estúdio, preparar os CDs, trazer no outro dia, combustível, olha, pedágio, cansado, fome, você não... E ainda tem que vir aos cultos de quarta-feira, pregar presencialmente, culto de domingo à noite, pregar presencialmente, cuidar de toda a administração da igreja, e ainda tem uma empresa para cuidar. Ah, vou desistir. Não, meu irmão, paixão, coragem para ter, a tua paixão, ela tem que te mover, meu irmão, ela tem que fazer as coisas acontecer. Nada disso nos impedia, porque a gente era movido por uma causa, que era ensinar, pregar e viver a palavra do Senhor. Se me perguntar: pastor, como foi que conseguiu? Eu vou falar igual Ariano Suassuna: eu não sei como foi, só sei que foi assim, só sei que isso aconteceu. Eu apenas sei que Deus sempre pelejou nossas guerras, e nós, graças a eles, vencemos todas em nome do Senhor Jesus. Então hoje, quando eu sou desafiado, como aconteceu nesses últimos meses, 2 anos já, desafiado a enfrentar outra montanha, que foi a pandemia, eu confesso que muitas vezes a gente fica meio assim, bate uma certa insegurança, mas aí eu recobro a minha coragem, a coragem e a fé em Deus, e sei que essa montanha será vencida em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Você crê nisso? Você já passou por luta assim? Do impossível, você fala: cara, você não vai conseguir sozinho, é difícil, começar um projeto desse é doideira, mas graças a Deus, Deus abençoa. E o que a Bíblia diz sobre esse homem que enfrentou 800 homens, Bassebete? Que ele não se conformou em parar, ficar de braços cruzados. E o que eu aprendo aqui? Se você tem grandes desafios pela frente, coloque diante do Senhor e enfrente. Não se acovarde, não retroceda. Se você já colocou diante do Senhor, não retroceda somente porque o restante fugiu. Bassebete ficou sozinho, o restante, voltaram depois, sabe para quê? Por causa dos despojos. Venceu o inimigo, agora sobrou o ouro, a prata do inimigo. Aí nessa hora todo mundo é caçador, né? Depois da onça morta. Não retroceda, porque o restante fugiu. Talvez você na empresa, talvez você no trabalho, você perdeu o seu braço direito, você perdeu pessoas que te ajudam. Querido, Deus há de prover, Deus há de mandar outro, e vai mandar outro melhor. Talvez é uma situação dentro da sua empresa que você está passando, constrangedora, ou então dentro do ambiente que você trabalha, complicado. Não retroceda, olhe para frente, confie em Deus, que Deus vai te dar o escape, vai te dar a direção, vai iluminar a sua mente. Não se conforme somente porque os recursos são escassos. Bassebete tinha apenas uma lança, com Deus
é o suficiente. Davi só tinha uma funda e uma pedrinha, com Deus é o suficiente. Ah, pastor, mas eu ganho pouco, o que eu tenho retirado na empresa, ou então no trabalho, ou de aposentadoria tem sido pouco. Consagre a Deus, porque com Deus isso é muito na sua vida, e você vai ver o que Deus pode fazer com esse pouco que Ele te dá. Ah, só vou ser feliz quando a minha vida estiver tranquila, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver minha casa própria, quando tiver meu sítio. Balela, meu irmão. Você não vai ser feliz com essa mente quando você tivesse isso tudo. Você pode ser muito mais feliz sem nada disso, ganhando pouco e feliz com Deus. Só vou ser feliz quando eu começar a viajar para fora. Só vou ser feliz quando tiver a minha empresa. O que você tem hoje? É isso? É um pouquinho de azeite na botija? Não dá nem para você? Consagrou a Deus? Você vai ver o que Deus vai fazer. Não se conforme somente porque os recursos são escassos. Não se conforme apenas porque a montanha é alta. Ah, mas o problema é grande. Querido, qual o problema que não é grande? Se é problema, já é um problema. Tem que enfrentar. Não tenha medo, não retroceda, porque você tem somente uma lança. Não, é o suficiente. Bacebete tinha coragem. Não uma coragem irresponsável, mas uma coragem que enfrenta os medos. Talvez aí está a maior necessidade da gente se encorajar. A necessidade da gente ter a coragem de colocar abaixo os nossos medos. A coragem de reconhecer que nós precisamos ser mais claros, mais transparentes, mais verdadeiros. A coragem de jogar toda a hipocrisia fora e ser mais verdadeiros diante do Senhor. Nós precisamos muitas vezes nos despojar, nos desfazer de todas aquelas vestes mentirosas que muitas vezes a gente veste, para que todo mundo veja como nós estamos, e nós precisamos mostrar a nossa nudez para Deus, e falar: Senhor, nós somos esse aqui. Isso é coragem. É reconhecer que nós somos limitados, que nós não temos condição sozinho, mas nós temos a coragem de querer aprender e acrescentar na nossa vida, e buscar em Deus, e saber que Deus está no controle de tudo. Isso é coragem. Coragem de ser honesto. O falso, ele é covarde. O hipócrita, ele é covarde. O mentiroso, ele é covarde. Mas o corajoso, ele é honesto, ele é verdadeiro. Toma pancada, porque ele não faz as coisas para agradar. Tinha uma coragem. Nossos medos não existem somente para nos jogar no chão, para nos jogar na defensiva. Nossos medos muitas vezes têm que ser usados, tem que entendermos que nossos medos muitas vezes é uma mola propulsora que nos joga para cima e nos faz homens e mulheres corajosos. Na Bíblia há muitos homens e mulheres que foram testados a terem coragem, abraçar uma causa desconhecida. Vocês lembram de Raabe? Raabe é uma prostituta que mora nos muros de Jericó. Chegam uns caras lá e falam o seguinte: mulher, como que a coisa funciona aqui em Jericó? Essa mulher, ela teve que abrir mão de tudo aquilo que ela viveu, conheceu, morava, do rei, da cidade, e acreditar naqueles homens. Ela teve coragem. Ela colocou uma fita de escarlate e falou assim: aqui é minha casa, eu quero que vocês preservem a mim e a minha família. Eu sei que vocês vão destruir tudo. Então ela teve essa coragem, ela confiou. A coragem de Abraão, que saiu da sua terra para um lugar incerto, ele confiou na palavra do Senhor. A coragem de Moisés, que não aceitou o conforto do palácio e se recusou a ser filho da filha de Faraó, para depois estar à frente de um rebanho de gente ingrata, de pessoas que queriam apedrejá-lo.
Esse homem teve coragem. A coragem de Josué, que lá na frente ele toma, né, o lugar, ele assume o lugar de Moisés, se torna um líder militar, herda o cajado, né, a responsabilidade de Moisés, mesmo sabendo que teria que enfrentar uma terra desconhecida, mas movido pela paixão e pela promessa de Deus, ele abraçou. Eu quero a coragem na minha vida, a coragem de Gideão, porque mesmo sendo o menor da sua casa, a sua casa é a menor da tribo de Israel, a menor das famílias, se tornou um libertador de Israel, porque acreditou em Deus. Raabe acreditou em Deus, Moisés acreditou em Deus, Josué acreditou em Deus, Gideão acreditou em Deus. Opa! Quem foram os vencedores? Aqueles que creram no Senhor. Sansão, a coragem de Sansão, que mesmo com os 2 olhos vazados pelo inimigo, empurrando uma pedra no moinho, ele busca Deus em suas últimas palavras, e ele sabe, ele precisa dessa coragem, e sem crédito nenhum com Deus, ele pede força, com humildade, para honrar a dignidade de Deus naquele lugar, e Deus o visita. Então, meu irmão, eu quero a coragem desses que buscaram Deus, como Davi, Ruth, a história de Ruth é linda, a coragem de Pedro, Tiago, João, que largaram as suas redes para seguir um jovem que vinha de Nazaré. Pessoas que não olham por tamanho da luta, mas olham por tamanho da sua paixão e o tamanho de Deus. O segundo homem aqui se chama Eleazar. Esse homem lutou até a sua mão ficar grudada, e ele não conseguia abrir a sua mão para soltar a espada. E eu fico pensando, que tipo de coragem é essa que faz com que o guerreiro lute até os seus tendões dobrarem, a ponto de não deixar a mão abrir? Que tipo de homem é esse que luta até sua mão ficar colada na espada? E qual é a mensagem que Eleazar deixa? A mensagem de um homem que não desistiu, que mesmo sentindo fortes dores, não desistiu, mesmo pressionado pela situação, não desistiu, mesmo coagido pelo banco, pelos credores, pela família, pelos filhos, não se vendeu, não negociou aquilo que ele tinha como paixão na sua vida. Eu tenho pena de pessoas que precisam apenas de uma pequena desculpa para desistir. Pessoas que precisam apenas de uma centelha de desculpa para falar não, para abandonar Deus, para abandonar a fé, para abandonar a igreja, para abandonar o seu propósito de fidelidade, como um dizimista, como um ofertante na casa do Senhor, para que a obra cresça. Eu conheci uma comunidade no sertão do Nordeste, interior do Pernambuco, que não chove, um lugar difícil, onde não nasce quase nada, e tem um pastor Sebastião, que vai a pé para a igreja todos os domingos, é 8 quilômetros de chão batido, e aquele homem com seu terno surrado, Bíblia debaixo do braço, e quando chove é lama, e quando não chove, que é a maioria do tempo, é poeira. Eu vi fotos dessa igreja, e eu fiquei emocionado, irmãos vestidos de terno, gravata, né? Outros com terno no ombro, a Bíblia debaixo do braço, mas um sorriso nos lábios. Tem gente que fala, hoje é domingo, hoje é dia de ir na igreja, hein? Caramba, se troca aí, e quando chega em cima do horário, e eu vejo isso aqui para mim é uma inspiração, e sempre foi uma inspiração a vida toda, porque eu via aquela comunidade andando na estrada, o fotógrafo fez questão de tirar aquela foto, mostrando irmãos com um terno no ombro, outros ainda com paletó, e caminhando, e conversando, e a Bíblia debaixo do braço, e aquelas irmãs,
né, vestidas com aqueles vestidos longos, bonitos, sandália nos pés, vencendo o barro, vencendo a poeira. Gente, olha como nós estamos aqui hoje, que bênção! Pessoas que perguntado o que faria eles deixar o Senhor, e eles respondem: apenas a morte aqui na terra, que eu deixo de servir o Senhor, mas eu sei que eu vou me encontrar com Ele lá. Não é a poeira que vai te deixar de ir para a casa do Senhor 8 quilômetros, não é a poeira, não é o barro nos dias que chove que te faz desistir, não é o barro, não é a noite escura quando vocês estão voltando, vocês têm que enfrentar a estrada de volta, tudo escuro, a volta para suas casas, a pé, não é isso, não é o cansaço da caminhada que faz o povo desistir, não, nada nos fará desistir do Senhor, nada nos separa do amor de Deus. Jesus, resposta do pastor Sebastião, Jesus fez a parte dele, agora é a nossa vez de fazer a nossa. Ele fez e fez por completo, e eu faço para ele meia boca. Ele fez para mim, show, foi até o fim, até as últimas consequências, mas meu sapato não dá para vir hoje não, porque eu não fui na igreja, pastor, porque meu sapato não deu para lustrar. Tem muitos casos, gente. Nelson Mandela causa admiração, porque aquele homem não largou a sua espada dos seus ideais, 27 anos numa cadeia. Ele disse: as grades podem prender meu corpo, mas não pode prender os meus sonhos. 27 anos, tinha um propósito nobre no coração. Este é o Eleazar, que não largou a espada até que a sua mão ficou grudada nele. Este é o homem, esta é a mulher que quando chegou na casa dos 40 anos, dos 50 anos, não jogou tudo para o alto e falou assim: você quer saber do negócio? Agora eu vou viver minha vida, agora eu vou ser feliz, e abandona a casa, a família, o esposo, ou então a esposa, e vai para a aventura. Esse é o homem que, mesmo com dificuldade de criar seus filhos com dignidade, mesmo tendo entre os filhos um filho com necessidades especiais, foi até o fim. Este é o homem, a mulher que abraçou a causa de Jesus, mesmo muitos dizendo: olha, que pregar a palavra não enche igreja, não paga as contas, você tem que inventar campanha. Mas ele falou: não, eu não me vendo. Este é o homem que não desistiu quando muitos desistiram e o deixaram sozinho. Jesus é um exemplo de alguém que não desistiu, independente se negaram, independente se o traíram, independente se o abandonaram, Jesus não desistiu da luta. Até mesmo quando Deus silenciou. Mensagem que eu preguei domingo. Amados, está faltando coragem para irmos adiante com as nossas relações humanas, com a nossa vida espiritual. Hoje, por muito pouco, se deleta outra pessoa. Não quero mais conversar com pessoa. Hoje acabou esse negócio de buscar reconciliação. Temos que rever nossa vida. Terceiro e último guerreiro de Davi, que foi Samá. Samá estava na guerra com o povo, e de repente viram o povo filisteu vindo contra, e o povo começou a ir embora. De repente Samá, ele se encontra no meio do terreno, sozinho, com a sua espada, e cadê o restante? Foi todo mundo embora. Todos fogem, e o inimigo vê que somente uma pessoa ficou para proteger o que lhe era direito. Quando o inimigo vê que todos foram, só ficou você, e falou: agora eu vou arrebentar com essa família. O filho se desviou, a nora se desviou, o outro se desviou, agora só ficou o casal de velho, agora eu vou fazer uma bagunça nessa família. Não vai não, viu? Não vai não.
Porque ainda tem um Samá dentro de casa, tem um ainda que desembaia a sua espada, um ainda que se levanta e fala: aqui não, aqui ninguém entra, aqui Satanás não toca, porque existe um homem ou uma mulher de Deus aqui dentro que ainda ora. Só sobrou você? Então sobrou você e Deus. Se vira. Se vira. Imagine. Gente, isso é fato. Os meninos lá, na estátua de Nabucodonosor, todo mundo se prostrou. E os meninos? De repente o pessoal olha, todo mundo ajoelhado, mas vê 3 figuras em pé. Aqui não. Aqui não, meu irmão. Eu quero hoje convidar você, mesmo que todos vão. As pessoas falam: pastor, e se o povo for embora da igreja? Eu falei: eu não vou. Eu sou o Samá da história. Eu sou o Samá da minha casa. Imagine o conselheiro de Assuero passando e todo mundo se dobrando, se prostrando. E tem um homem chamado Mardoqueu que não se dobra. Imagine a carruagem de Faraó passando, todo mundo se prostrando ao Deus do egípcio, e no meio tem um camarada que não se prostra. Imagine Hitler passando, todos os soldados com o braço, né, esticado, mas tem um com a mão na cintura. Porque não se vende. Vou levantar o braço para esse camarada não. Alguém pode dizer: pastor, mas está todo mundo saudando, está todo mundo fazendo, está todo mundo usando mecanismos para encher a igreja, está todo mundo pregando uma mensagem mais avivada, está todo mundo fazendo um negócio aí diferente, está todo mundo pintando a igreja, está todo mundo usando, né, uma roupa diferente. O dia que Deus colocar no meu coração qualquer alteração, eu faço. Do contrário, querido, se está todo mundo fazendo, falar como mamãe: você não é todo mundo. Amém? Isso é coragem. Isso é coragem. Coragem de, na hora da batalha, está todo mundo fugindo, Samá dizer: eu não vou fugir, porque isso aqui me pertence. Eu não vou negar minha fé, porque esse Deus me pertence. Eu não vou deixar de ser crente, porque Ele morreu na cruz, esse Jesus me pertence. Essa coragem de dizer não, quando a maioria diz sim. E dizer não, quando a maioria, e dizer sim, quando a maioria diz não. A palavra do Senhor diz que para mim eu posso falar qualquer coisa, porque tudo é lícito, porém nem tudo me convém. É você ter coragem de pregar o evangelho, doa quem doer. É coragem de ir na contramão, quando todos dizem para a sua igreja decolar, você tem que fazer algumas concessões e algumas alianças políticas. Políticos sofrem aqui na igreja, né, gente? Jovens fortes e corajosos não são jovens bombados, não são jovens que saem para bagunça com a galera. Você é jovem fraco. Você sabe como funciona no Islã, o muçulmano? O jovem, ele se preserva na sua virgindade, tanto o homem casando com 30, 40 anos, como a mulher, não é por causa da sociedade, porque eles dizem: longe de mim ofender Alá. Não é porque o pai e a mãe vai ficar triste, envergonhado, não, porque tem temor a Deus. Esta coragem é diferente da coragem que muitos têm. Amados, toma cuidado. O que você vê muitas vezes de coragem dentro das igrejas não é coragem, é ganância. Qualquer canalha que eu prometer dar algo para ele vai ser corajoso para ir buscar. Isso não é coragem, isso é ganância.
Eu não quero uma igreja gananciosa, eu quero criar uma igreja corajosa. Davi não seria o homem que a gente conhece se ele não tivesse entre os 30 principais guerreiros dele, 3 que faziam a diferença no ministério da vida dele. A IBP completa 15 anos, saudável. Se não tivesse um grupo de guerreiros, de homens e mulheres obstinados, amantes da palavra, que estivesse comigo todo esse tempo, e mais outros que vão chegando e vão engajando no ministério, pessoas que sabem o que estão buscando, pessoas que têm o espírito dos valentes de Davi. Valente anda com valente. Primeiro, que não olhou o tamanho da montanha. Outro, que estava disposto, mesmo que a sua espada colasse na mão. E outro, que marcou posição quando todos seguiram o caminho oposto. A palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado, ele tem que olhar para frente. Ele tem que ser corajoso, enfrentar a montanha. Amém, amados? Se coloque em pé.